Como ficou combinado, irmãos, a semana passada nós pregamos a primeira parte do tema, pregai o Evangelho, pregai o verdadeiro Evangelho. Nós falamos da primeira parte, ficou combinado que hoje nós estaríamos completando essa mensagem, que estaríamos completando essa mensagem hoje. E a questão hoje até não é pregar o Evangelho, né, irmãos? Como nós falamos a semana passada, mas que Evangelho que nós estamos pregando. Então, nessa parte introdutória, eu vou fazer um resumão daquilo que nós falamos a semana passada. Se os irmãos tiverem interesse, vai lá na rede social lá e assista a mensagem que foi pregada domingo passado pela manhã. Mas só para contextualizar os irmãos, né, para os irmãos saberem do que, na continuidade, ter uma compreensão melhor. A semana passada nós falamos que o Evangelho é uma palavra grega, né, que significa, que a pronúncia no grego é evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Falamos também que Cristo e o Evangelho, que Cristo é o Evangelho é Cristo, as coisas estão unidas, amalgamadas, não tem como separar, e quando separamos, nós temos um problema. O Evangelho não pode ser separado da pessoa do nosso Senhor Jesus. Falamos também que a mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da mensagem do Evangelho. Nada pode concorrer com Cristo na mensagem do Evangelho. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra de redenção, o seu resgate, a importância que Ele deu para as nossas vidas, para a nossa salvação, isso tem que ser o centro da nossa mensagem. Falamos também que o meu viver deve falar mais alto do que as minhas palavras. Então, não adianta eu pregar uma coisa e viver outra. Então, pregue o Evangelho, né? Como disse lá Augustinho, talvez tenha sido ele que tenha falado isso, pregue o Evangelho e de vez em quando fale alguma coisa. Porque às vezes as pessoas não ouvem as nossas palavras, porque as nossas ações falam mais alto do que aquilo que nós estamos falando. Então, o viver, o Evangelho, se torna tão importante quanto aquilo que nós estamos falando. E que o Evangelho não afeta apenas a minha conversão, porque às vezes a gente limita o Evangelho apenas no dia da minha conversão. Eu recebi o Evangelho há 20 anos atrás. Eu recebi o Evangelho há 30 anos atrás, e hoje você não tem mais Evangelho? Não, o Evangelho acompanha toda a nossa vida. No dia que você se converteu e por toda a sua vida. Então o Evangelho afeta toda a minha vida, no caso da conversão, e a minha vida toda. Então isso é mais ou menos um resumo, né, da mensagem da semana passada. E hoje vamos dar continuidade e vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Gálatas 1, de 6 a 9. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás? Júlia? Irmã, estão me ouvindo bem? Não respondeu, então acho que não estão me ouvindo. Está ouvindo. Estão ouvindo bem. Porque a fé vem pelo ouvir, irmãos. Então, se não estiver ouvindo, não adianta nada estar falando aqui, né? A fé vem pelo ouvir. Então, é importante que todos estejam ouvindo nitidamente. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim, de 6 a 9. Estou chocado, Paulo falando para a igreja. Normalmente Paulo, né, dá uma cumprimentada para os irmãos, mas aqui ele já começou descendo o chicote. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirdes outro evangelho. Então, marque isso. O choque, a preocupação de Paulo, a inquietação de Paulo, o pânico de Paulo era porque os irmãos de Gálatas estavam deixando o verdadeiro evangelho por causa de outro evangelho. E essa palavra outro aqui, só para a gente abrir um parêntese, é outro, quer dizer, diferente, outra essência, oposto, nada a ver com o original. Porque existe essa palavra outro, lá em João capítulo 14, versículo 16, fala que eu vos darei outro consolador. Esse outro não tem nada a ver com esse outro aqui. Aquele outro consolador é um outro da mesma essência, igual a mim, que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Mas aqui, Paulo está falando de um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro.
Por isso, o título da nossa mensagem é Pregai o verdadeiro evangelho, porque nós corremos o risco de estarmos pregando um evangelho que não é o verdadeiro. Então, nós temos que verificar, temos que estar atentos, temos que estar cônscios dessa realidade. Que na verdade, 7, que na verdade não é evangelho. Esse outro evangelho não deve nem ser chamado de evangelho, né? O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo. Acho que hoje em dia o que mais a gente vê é confusão com o evangelho. Então não é só lá há 2000 anos atrás. Hoje a gente vê essa realidade nos nossos dias. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Então Paulo faz até um exagero aqui, ó. Ainda que venha um anjo do céu, eu mesmo, cancele esse evangelho, ó, esquece tudo que eu falei, vou trazer uma mensagem diferente, um evangelho diferente para vocês não aceitem. É logicamente que Paulo está usando um exagero aqui, para mostrar, esse evangelho que vocês receberam é o verdadeiro, não tem outro. Não se iludam, não corram atrás de outra coisa, porque vocês receberam o verdadeiro evangelho. Conforme já vos revelei, antes declaro, uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho, olha a maior seriedade do negócio, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daqueles que já recebeste, seja amaldiçoado. Olha a seriedade do negócio. E olha como que a gente às vezes trata com o evangelho. Olha como que a gente lida com as verdades da palavra de Deus. Então, irmãos, o que Paulo não quis dizer, né? Eu coloquei quis dizer aqui, mas não estava querendo dizer. O que ele disse, né? O que Paulo disse com outro evangelho? O que Paulo estava querendo passar para aqueles irmãos em relação a estarem recebendo um outro evangelho? Outro evangelho, irmãos, dentro da perspectiva de Paulo, nada mais era do que um evangelho, preste bem atenção, onde o evangelho que está sendo pregado, Cristo não é suficiente para salvar. Só Cristo não é suficiente para a salvação. Outro evangelho é qualquer evangelho que coloque alguma coisa junto com Cristo para a tua salvação. Então, outro evangelho não é nada mais do que você estar declarando que Cristo não é suficiente para te salvar. Você precisa de Jesus e mais alguma coisa. E o que é que estava acontecendo aqui na igreja de Gálatas? Exatamente isso. Eles tinham recebido o verdadeiro evangelho, mas chegou uma turma lá, chamado de judaizantes, que eram judeus convertidos, que tinham recebido Jesus e tal, mas achavam que só Jesus não era suficiente para a salvação. Eles precisavam também guardar a lei. Vamos abrir lá em Atos capítulo 15, versículo 1, que diz assim, Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns homens que haviam descido da Judéia, alguns homens eram judeus convertidos, eram irmãos crentes, passaram a ensinar aos irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Se você perguntasse para esse judaizante, para esse judeu convertido, esse grupo aqui, quem salva? Ele fala, Jesus. Só Jesus? Não. Jesus salva, mas você precisa guardar alguns regulamentos da lei. A circuncisão, precisa guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode comer coruja, nem morcego, que não podia comer morcego lá no Velho Testamento, né? Mas podia comer gafanhoto. Eu já brinquei, gafanhoto podia comer, mas morcego não. Então, eles falam assim, olha, se você receber a Cristo, amém, você está no caminho certo, só que não é suficiente, você precisa de mais alguma coisa. Você precisa agregar a sua salvação a algumas outras, você precisa associar a salvação a outras coisas. Então, esse era o grande problema que Paulo estava sofrendo ali, com a igreja na Galácia, as igrejas, porque na Galácia eram várias igrejas, né? Era uma região que tinha várias igrejas, então essa carta foi escrita para várias igrejas que estavam sendo influenciadas por esses judaizantes, dizendo, só Cristo não é suficiente, precisa de mais alguma coisa. Vocês precisam guardar a lei.
Vocês vão jogar todo o Velho Testamento no lixo? Tudo que Moisés falou não foi a palavra de Deus? Então como é que agora não precisa fazer? Então, dentro dessa argumentação, eles tiravam a centralidade de Cristo e colocavam uma outra coisa no lugar ou uma outra coisa junto com Cristo. Mas pela misericórdia de Deus, né, irmãos? Nos nossos dias, não existe outro evangelho, né? Hoje em dia, né? Não tem. Hoje nós só temos o evangelho verdadeiro. Amém, né, irmãos? Glória a Deus, né? Aleluia, né? Nós só temos o verdadeiro evangelho hoje, né? E hoje, irmãos, nós caímos nesse mesmo erro. Estou sendo irônico, viu? Porque de repente alguém pode achar que, né, é verdade que eu estou falando. Infelizmente hoje, irmãos, nos nossos dias, nós temos muitas coisas que estão sendo atreladas ao Evangelho ou associadas a Cristo como pré-requisito para a salvação. Infelizmente, irmãos. Só que hoje, de forma muito sorrateira, quando você vai perceber, você já foi mordido, já foi contaminado. Hoje em dia, talvez isso já seja menos, mas há anos atrás, os irmãos, talvez com um pouquinho mais de idade, vai lembrar que antigamente as pessoas falam, não, Cristo salva, mas se você continuar com essa roupa sua aí, meu irmão, você não vai para o céu, não. Com essa saia aí, você não entra no céu, não, irmã. Com esse cabelinho cortadinho aí, Joãozinho, você não entra para o céu, não. Mas quem é que salva? Não, quem salva é Jesus. Mas será que Jesus vai receber você de qualquer jeito? Mas aí tem aquela brincadeira, Jesus não quer o coração, mas lá no céu não é açougue, e aí por aí vai, né? Então a pessoa tinha que andar, é Jesus, nunca a pessoa ia tirar Jesus, né? Como o elemento principal para a salvação, a pessoa, mas tinha que Jesus e mais alguma coisa, né? Irmão, tudo bem, Jesus, mas para os rapazes, né? Para o irmão, né? Jesus, viu, Robson? Mas com essa barba aí, mano, não entra no céu, não. Tem que tirar a barba. Com esse cortinho de cabelo, tem que tirar. Então começava estou brincando, hein, Robson? Eu não tenho essa barba porque eu não tenho barba mesmo. Eu até que gostaria de ter uma barba assim. Então as pessoas começam a agregar, Robson também, né? A gente começa a juntar a Jesus outras coisas. Visual, a vestimenta, lugares. Quem salva é Jesus, mas Jesus só salva quem não vai na praia. Já pensou Jesus voltando a ser na praia lá de biquíni? Você acha que Jesus vai levar? Então, quer dizer, era um pré-requisito. Eu não estou falando da gente não ter bom senso, irmãos. Lógico que eu estou falando para irmãos que pensam, inteligentes que sabem. Tem um bom senso. Tem roupa que você sabe. Ela não vai nem me colocar no céu, nem me tirar, mas só que vai mostrar muito daquilo, de como é a minha vida com Deus. A minha forma de falar, a minha forma de se vestir. Então, a Bíblia fala de bom senso. A Bíblia fala dessas coisas, mas eu estou falando quando você coloca isso como pré-requisito para a sua salvação. E há outros que atrelam a Cristo práticas até legítimas. Não, Jesus salva. Jesus salva. Mas se você não jejuar, irmão, tem que jejuar. Irmão, se você não tiver uma prática devocional regular, orar 2 horas, 3 horas por dia, ler a Bíblia, isso, tudo coisa legítima. Você jejuar é legítimo, você orar 2, 3 horas é legítimo, ler a Bíblia, não tem problema nenhum. Não estou falando nada contra isso. Irmão, Jesus salva, mas se você não contribuir na igreja, sei não, hein? Fique esperto, porque pelo sim, pelo não, faça a sua contribuição mensalmente, porque você sabe, né, irmão? Lá em Apocalipse está dizendo que os ladrões não vão entrar no reino dos céus. Você está roubando a Deus, você não vai entrar no reino dos céus. Tem algum problema com contribuição? Não. É uma generosidade. O pastor pregou outro dia. É uma coisa do seu coração. Você até vai fazer isso por gratidão a Deus. Mas é colocado muitas vezes como pré-requisito. É Jesus e o dízimo, a oferta. É Jesus e você tem que ter uma vida devocional em dia, 2 horas, 3 horas por dia, porque senão a sua salvação está em risco. A sua salvação está em risco. Então não é só Jesus. É Jesus e mais alguma coisa. E estou falando de coisas legítimas. Coisas que nós devemos fazer. Porém, temos que cuidar, tomar esses cuidados, se essas coisas, se nós não estamos praticando essas coisas, como um reforço, um a mais, um plus para garantir a minha salvação. E uma outra coisa muito presente hoje nos nossos dias é que Cristo salva, não, Jesus é que salva. Mas só que você tem que crer dessa maneira. Tem algumas teologias hoje que elas são tão importantes quanto Cristo. Você tem que crer em Cristo, mas se você for arminiano, um abraço. Você tem que crer em Cristo, mas se você for calvinista, um abraço.
Você tem que crer em Cristo, mas se você foi batizado por imersão, sei não, hein? Fique esperto. Fique esperto, porque o batismo bíblico, então o batismo tem que ser assim, a sua fé tem que ser assim, a sua prática tem que ser... Então, coisas secundárias. Tem algum problema com a teologia? Não, a teologia saudável faz muito bem. Eu sou aliado parceiro da teologia saudável. Eu amo a teologia, eu gosto de teologia. Mas quando você começa a colocar isso como pré-requisito para a sua salvação, você só vai ser salvo se você crê em Jesus e pensar que nem Calvino, pensar que nem Armínio, pensar ser batizado dessa maneira, contribuir dessa outra. Então você começa a ter problema. Você começa a ter problema. Então nós começamos a cair no problema da igreja de Gálatas. A igreja aos Gálatas. É um outro evangelho. Qualquer coisa que é adicionada é outro evangelho. Porque qualquer coisa fora de Cristo é secundário. É secundário. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não, o evangelho é só Cristo que salva, irmão. Realmente eu estou consciente que Cristo é suficiente para salvar, mas você tem que estar aqui na minha igreja. Você tem que estar nessa igreja aqui, não é qualquer igreja, não. Você tem até uma vida boa, você tem até uma... Já falaram isso para mim. Olha, eu acho que você é uma pessoa até escolhida, mas você tem que vir para cá, para a nossa igreja, porque na onde você está, você corre o risco de não ser salvo. E tem algumas instituições que falam que fora da igreja não há salvação. Não vou citar os irmãos, quem ouve entenda, né? Fora da igreja não há salvação. E tem instituições que acham que a pessoa só vai ser salva se ela estiver naquela instituição. E se você estiver numa seita, pior ainda. Porque eu já participei. Hoje, eu vejo, né? Que eu participei de uma igreja que hoje chegou a ser uma seita. A princípio ela estava no caminho. E hoje eles falam claramente, quem não estiver naquele grupo ali está fora, não vai ser salvo. Olha o perigo. Isso é o quê? É um outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Que na verdade é uma maldição. E nós temos que ficar atentos a isso, irmãos. Nós não podemos brincar. Paulo não estava brincando aqui não com os irmãos de Gálatas. Ele estava falando sério. Ele falou lá no 4,19, estou sentindo novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Chamou eles de insensatos. Vocês são insensatos. Como que vocês podem trocar Cristo, que salvou vocês, que fez milagre na vida de vocês, por causa de lei, por causa de uso, por causa de costume, por causa de come isso, não come aquilo? E às vezes nós estamos aí, irmãos, nessa linha. Será que não tem que guardar o sábado mesmo, pastor? Tem certeza? Mas até Isaías, que é o profeta messiânico, mandou guardar o sábado. A pessoa não entende e acaba caindo no problema. Será que eu vou ser salvo se eu não guardar o domingo também, que é um outro problema, né? Qual dia que eu tenho que guardar? Todos? Quer guardar? Guarde todos. Pelo sim, pelo não, guarde todos. Ame a Deus todos os dias da sua vida. E faça tudo para Deus. Quando você estiver trabalhando, você trabalhe para Deus. E quando você estiver descansando, você descanse para Deus. Pronto, resolve o seu problema. Porque uns fazem diferença entre dias e dias e para outros são iguais todos os dias, né? Então, acho que todos os dias serem iguais, acho que é mais seguro. E essa questão de instituição, irmãos, eu queria até abrir um parênteses aqui. Pode colocar Marcos para mim, 9, 38, 39. Essa coisa de instituição, de grupo. Não, esse grupo é o grupo bom. Nesse grupo, se eu estiver nesse grupo, nessa instituição, eu estou garantido com Deus. Eu fico assim, assombrado às vezes com algumas verdades da palavra de Jesus por causa disso. Porque na época de Jesus, qual o melhor grupo para se andar? Na época de Jesus, qual era o melhor grupo? Jesus aqui na terra. Qual o melhor grupo que teria mais segurança de estar junto? Não era o grupo dos discípulos? Ser um dos discípulos? Alguém tem dúvida que era o melhor grupo que tinha? Entre fariseus, saduceus, zelote, essênio e sei lá mais quanto. O grupo de Jesus era o melhor. Mas tinha um camarada que não estava no grupo de Jesus, né? Engraçado, olha lá. Contou-lhe João. João chegou para Jesus e falou: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo. Não foi perguntar ao Jesus: você acha que a gente deve mandar esse cara calar a boca? Dar um freio nesse cara? Não, já foi lá e, irmão, pode parar. Como é que você vai usar o nome de Jesus? Você nem faz parte do nosso grupo.
estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal, ele não era um dos nossos, ele não estava no nosso time. Como que a pessoa vai fazer, usar o seu nome aí, fazer mau marketing, aí, apropriação do seu nome sem estar andando junto com a gente? Aí Jesus respondeu: não impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. O que Jesus falou? A questão é quem ele está seguindo, não é onde ele está seguindo. A questão, irmãos, não é o lugar, a questão é a pessoa. Quando Jesus deu aquele discurso forte, lembra que ele deu aquele discurso forte? Aquele que não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo. Aí o que a multidão fez? Se afastou de Jesus. Aí começaram a ir embora. Aí ficaram só os discípulos. Aí Jesus falou: e vocês? Vão embora também? Aí o que é que Pedro disse? O que Pedro respondeu? Para? Não, eu gostaria que os irmãos respondessem, porque eu quero corrigir um negocinho aí. Para onde? Para onde? Não foi isso que ele respondeu. Para quem? Tem uma grande diferença. Pedro não estava procurando um lugar. Para onde? Aonde? Que lugar que nós temos? Em que lugar nós vamos se servir? Não. Para quem iremos nós? Pois só em ti. Pode conferir aí que é quem mesmo. E é até bom que confira mesmo, porque é para quem? Porque Pedro estava seguindo uma pessoa, não estava seguindo uma instituição, um lugar. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Não, eu estou no lugar certo. Agora eu achei a igreja certa. Igreja Batista de Itaberaba, ali não, irmão. Não. A questão é a pessoa. A questão é a pessoa, não é o lugar. É lógico que a gente quer que nosso lugar seja melhor que os outros, né? Não vou mentir, né? Que a nossa igreja seja a melhor. Mas a gente sabe, está cheio de pecador aqui. Entendeu? Mas a questão é que nome que está sendo exaltado aqui. Quem tem a centralidade aqui no nosso meio? É o pastor Danilo, é o pastor Oswaldo ou é Cristo? Ou algum outro irmão? A questão é essa. Então, irmãos, a gente também corre o perigo de estarmos seguindo um outro evangelho, quando esse evangelho vem acompanhado de bônus. Porque às vezes ele vem acompanhado de restrições, como nós falamos aí, usa e costume e tal, faz isso, você tem que fazer isso, você tem que estar aqui. Mas às vezes nós recebemos um evangelho também, ou existe um evangelho sendo pregado aí, que ele vem acompanhado de bônus. Receba a Cristo e seja próspero. Receba a Cristo e você vai ganhar a sua casa. A gente brinca, irmão, mas tem gente que acredita. Receba a Cristo e você vai ter um novo emprego. Sabe aquele empreguinho que você tem lá, ganha salário mínimo, você lá ganha... Esquece isso. Com Cristo, você sendo filho do rei, você vai ser próspero. Então é o evangelho com bônus. Não é só Cristo, que é Cristo e você vai ter um a mais. Você vai ter uma recompensa em você receber a Cristo. Você não vai receber a Cristo e continuar do mesmo jeito. Ou até piorar, né? Você vai receber a Cristo e vai ter um bônus. Minha filha, uma vez a gente foi no mercado Andorinha e compramos uma caixa de Kellogg's, sucrilhos Kellogg's. Na verdade, a gente nem ia comprar. A Margarete falou: compra aí, Laís, porque está sorteando uma viagem para o Chile. Era para a Copa América, uma Copa América, não sei de que ano, de 2000 e alguma coisa aí. Aí a gente compramos a caixinha de sucrilhos, ela fez a inscrição. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela ganhou. Ela ganhou, foi sorteada. O cara chegou em casa lá, pastor, lá, eu fiquei até com medo, né? Falou: olha, deu um nome e tal, vem aqui trazer o prêmio, né? Que a sua filha foi sorteada, a Laís lá foi sorteada para ir para o Chile. Foi para o Chile. Entendeu? Deu, lógico, a sorte, né? Mas tem muita gente que prega o evangelho assim. Não, Jesus é importante, mas eu estou de olho no prêmio, né? Eu quero ser sorteado, né? Eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter meu carro novo, eu quero ter um novo emprego e tal. E ao invés da igreja ensinar as pessoas a correr atrás e a batalhar, a trabalhar com as suas próprias mãos, que nem Paulo fazia, fica trazendo essas falsas promessas, né? Iludindo o povo de Deus.
Uma outra coisa que identifica um outro evangelho que vem acompanhado com bônus: receba Cristo e você vai ser curado de todas as suas doenças emocionais e físicas. Todos os seus problemas acabaram. Você não vai ficar mais doente. Toma cuidado, você não vai nem morrer mais, né? Porque você vai ser tão saudável que para morrer vai dar trabalho. Então a pessoa acha que o fato de eu ter recebido a Cristo como meu Senhor, então eu vou receber esse bônus, eu não vou mais ficar doente, ninguém na minha família vai ser tocado pelo diabo mais, o pneu do meu carro não vai furar mais, não vai acontecer nenhuma tragédia na minha vida mais. Só que a Bíblia não promete nada disso para ninguém, irmãos. Não promete nada disso. E às vezes a gente vai ouvindo esse outro evangelho e depois começam os problemas a vir lá na frente. E depois, para corrigir, irmãos, fica mais difícil. Fica mais difícil. As irmãs que são da cozinha aí, as irmãs e os irmãos também, né? Tem uns irmãos bons de cozinha aí também. Mas normalmente quando a gente está fazendo algum prato lá, quando o negócio desanda, dependendo do que você está fazendo, um molho ou um bolo, tem hora que você vai ter que jogar fora, não tem mais como recuperar, não adianta pôr mais farinha, não tem hora que não, perdi a massa, perdi a receita. Desandou tudo. E às vezes a nossa vida, a gente, por causa de um evangelho corrompido, ou um evangelho onde não é só Cristo, que você só não recebeu recebeu Cristo e mais alguma coisa, esse fermento que foi a mais aí, essa corrupção que foi a mais, pode estragar a sua vida, irmãos. Pode levar você à morte. Não te recuperar mais. Te levar para sanatório. E uma série de coisas. Uma série de coisas. Eu não estou brincando, não, irmão. Eu vi isso aí com meus olhos. Estou contando historinha que eu vi em livro, não. Eu vivi isso aí. De pessoas que receberam o evangelho e tiveram prejuízos graves na vida. Porque não era só Cristo, era Cristo e mais alguma coisa. Receba Cristo e salve seu casamento. Receba Cristo e salve seu casamento e sua família. Seus filhos vão sair das drogas, seu marido vai parar de beber, sua esposa não sei o que mais. Cristo pode fazer isso. Claro que Jesus Cristo pode fazer. Mas não prometa isso para ninguém, irmãos. Não prometa. Porque a salvação não tem nada a ver com isso. A salvação é uma coisa celestial. A salvação é para resolver o seu problema original, o seu pecado. Não é para resolver os seus problemas particulares. E Jesus pode até resolver esses problemas. Mas ele pode não resolver também. Você pode se converter e ter que sair da sua casa. Porque estarão 5 numa casa, 2 contra 3, 3 contra 2. Vocês acham que eu vim trazer paz na terra? Eu não vim trazer paz, vim trazer o quê? Espada. E qual é a continuação do texto? Estarão 5 numa casa, 2 contra 3, 3 contra 2. O pai vai entregar o filho vai entregar o pai. Pô, mas não era para resolver os problemas na minha família? Agora, antigamente eu tinha maior vida tranquila com meu pai, com meus familiares. Depois que eu recebi a Cristo, a coisa entortou. Corre-se o risco. Corre-se o risco. Porque o evangelho, você pode, dentro da sua realidade, ter essa experiência. Não são para tudo. Pode ser que você vai se converter e tudo, a sua família vai ser uma bênção, vai se converter todo mundo. Mas pode ser que você se converta e seja expulso da sua casa. Ou não. Eu estou falando uma coisa diferente do que está na Bíblia. Eu sei que não é doce a palavra, mas está escrito. O próprio Jesus falou, vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Se você quer a verdade, muitas vezes você vai ficar sozinho. Você vai na festa, todo mundo de amarelo, mas você sabe, não, mas eu tenho que ir de azul. Eu sei que o azul é o correto. Mas você vai destoar de todo mundo, eu sei, mas eu sei que eu vou ter que ser diferente. E por causa disso eu vou ser perseguido, e por causa disso eu vou ser atacado, e por uma série de coisas. Então, irmãos, então tem essa outra questão do outro evangelho, que às vezes a gente quer adicionar à nossa salvação. E o verdadeiro evangelho, irmãos, prega também um Cristo ressurreto. É importante. O verdadeiro evangelho prega um Cristo que ressuscitou, e não um Cristo histórico, que hoje tem essa história desse Cristo histórico. O que é o Cristo histórico? Não, Jesus existiu realmente. Hoje é quase que incontestável. Mesmo um ateu tem consciência que Jesus existiu. Havia algumas dúvidas, talvez há uns anos atrás, mas hoje praticamente são poucas as pessoas que questionam a existência física de Jesus. Apesar de não ter nenhuma sandália de Jesus. Essa sandália foi Jesus que andou, não existe nada disso. Não, mas existem provas paralelas, né?
testemunho de outras pessoas, escritos e tal, que provam que Jesus realmente existiu. Mas não é desse Jesus que nós temos que pregar. Porque muita gente está pregando esse Jesus. Não, Jesus foi uma gente boa, um homem bom, ensinou coisas maravilhosas, coisas, nossa, nunca passou ninguém aqui nessa terra que falou o que ele falou. Mas para aí, morreu, acabou. Não. Uma vez chegaram para Billy Graham, enquanto isso, abre para mim aí, 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 12 em diante. 1 aos Coríntios 15. Uma vez chegaram para o Billy Graham, aquele evangelista, ele estava saindo de uma conferência e perguntaram para ele assim, uma jornalista, né? Dr. Graham, qual a diferença de Jesus e Buda? Eu já contei essa história aqui, ela é muito conhecida também. Então a jornalista chegou assim, ele saindo da conferência, todo mundo ali, tá, ele pegou com o microfone, qual a diferença, Dr. Graham, entre Jesus e Buda? Ele falou assim, Jesus morreu e ressuscitou. Buda morreu e está sepultado até hoje. Então, a grande ênfase do Evangelho, irmão, tem que ser a ressurreição. E essa sempre foi a ênfase dos apóstolos. E hoje não pode ser diferente. Ah, não, Jesus é gente boa, ele vai ensinar você vai curar seus traumas, isso e aquilo. Se você seguir essas orientações, você vai resolver. Não, Jesus é vivo. Ele é vivo. E ele quer ser vivo, não quer ser vivo só na história e na Bíblia, ele quer ser vivo em você. Ele quer dar vida para você. Então é esse evangelho. E olha como que Paulo via essa questão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ora, versículo de 12 em diante. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Na igreja tinha gente que achava que não tinha ressurreição dos mortos. Não, Jesus existiu. Lá era até mais fácil eles saberem, porque Jesus não tinha morrido há tanto tempo. Já tinham pessoas vivas que tinham conhecido Jesus. Não, Jesus realmente existiu, mas não ressuscitou. Então, aí o que adianta isso aí? Aí Paulo continua, então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, tanto faz se é budista, se você é muçulmano, tanto faz. A diferença do Evangelho é justamente que Jesus ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então a gente é mais uma religião entre muitas religiões do mundo. Nós não diferenciamos em nada das demais religiões. Por isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também, Cristo no caso, ele também, Deus no caso, não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, é vão o quê? A nossa fé. Então estamos perdendo tempo aqui. Para nada serve, e continuais a viver nos vossos pecados. Sendo assim, também os que dormem em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então a ressurreição ela tem que ser pregada com tanta convicção e firmeza hoje como era nos tempos de Paulo, porque é isso que diferencia a nossa fé das demais religiões. É que nós temos um Cristo vivo, assentado à destra de Deus hoje. Essa é a grande diferença do Evangelho, irmãos. É isso que faz o Evangelho ser diferente das demais religiões. Então, irmãos, indo já para a conclusão, o verdadeiro Evangelho, ele consiste, irmãos, em uma mensagem. O verdadeiro Evangelho consiste numa mensagem que ela está amalgamada a Cristo. A mensagem, que a pregação é as boas novas, ela tem que estar ligada a Cristo. Isso nós já falamos. E não só a Cristo, mas a Cristo e a sua obra de redenção e a sua ressurreição.
Então, quando você estiver pregando o evangelho, tem que deixar claro para aquela pessoa que você está falando, essa pessoa que você está falando para ele receber no coração, essa pessoa é viva hoje. Ela não morreu lá 2000 anos atrás e acabou. Não, ela está viva. E ela quer habitar em você. E essa pessoa não só está viva, como ela vai voltar para julgar vivos e mortos, porque ele foi estabelecido por Deus com esse propósito, para julgar tanto vivos como mortos. Então, a mensagem do evangelho ela tem que vir impregnada da pessoa de Cristo, sempre enfatizando a sua obra redentora. E lembrando sempre que, como nós já falamos, mas vamos reforçar, não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós, prestando sempre atenção se a sua mensagem está sendo cristocêntrica mesmo. Se você não está nem trazendo um julgo e nem trazendo um bônus para a pessoa. Não sei se os irmãos lembram, lá de Felipe, quando Felipe estava conversando lá com o eunuco, isso é Atos 8:35, Felipe falando com o eunuco estava lendo Isaías 53, e não estava entendendo nada. Aí Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Ele falou, como que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí Felipe respondeu para o eunuco, é relatado no texto, e a partir desta escritura, anunciou-lhe Jesus. Isso é Atos 8:35. Ele estava lendo, o eunuco estava lendo Isaías 53, e Felipe falou, a partir daquela escritura que ele estava lendo, que é Isaías 53, ele anunciou-lhe Jesus. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque hoje em dia, principalmente nos irmãos, eu chamo de irmãos, porque eu espero que isso mude no coração. Muitos irmãos pegam Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados, né, tal, e só vê cura nesse texto. Esse é o texto base da cura, é o texto de ouro para falar sobre cura. Isaías 53, que Jesus levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados, então se você está doente é porque você é incrédulo, então é tudo isso aí. E tudo eles veem isso nesse texto de Isaías 53. Só que o Felipe que falou, a partir dessa escritura, ele anunciou Cristo, era um homem de cura, era um homem que sabia o que era curar. Ele tinha acabado de vir de Samaria, curado muita gente lá. Só que quando ele leu Isaías 53, ele não viu cura no texto, ele viu Cristo. Porque a mensagem deles é sempre cristocêntrica, não curocêntrica, não prosperidadeocêntrica, não antropocêntrica, que o homem é o centro da mensagem. Não, Cristo. Sempre foi o centro, mesmo para um homem de cura, porque eu estou falando de um homem que sabia o que era curar, que era impor as mãos e a pessoa curar, olhar um leproso, declarar e a pessoa ser curada. O cara é aleijado, sair andando, ele sabia, isso aí para ele era comum. Só que dentro de Isaías 53 ele viu Cristo, porque Cristo era o centro da mensagem de Felipe, Cristo era o centro da mensagem de Pedro, Cristo era o centro da mensagem de Paulo, Cristo era o centro da mensagem dos apóstolos, e Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Nós não podemos adicionar nada ao evangelho, que não seja Cristo e este crucificado que ressuscitou e que vai voltar para resgatar aqueles que são seus. E esse evangelho, irmãos, ele não tem que mudar simplesmente as nossas atitudes. Esse evangelho tem que mudar nossas vidas, o nosso ser. Que nem nós falamos lá hoje na classe. Ninguém consegue dominar a língua, mas a gente quer dominar a língua. Só que o texto está falando, ninguém consegue dominar a língua. Nosso professor Edson estava explicando lá. E o Arthur também ajudou nessa parte. Porque às vezes a gente quer dominar a nossa língua, mas o texto fala que ninguém domina. Você só vai conseguir dominar a sua língua se você for cheio do Espírito Santo. Porque senão você vai querer controlar a tua língua e vai piorar a coisa ainda. É só através de uma vida cheia do Espírito é que você vai controlar a sua língua, e para você ser cheio do Espírito Santo, é necessário que você tenha Cristo como seu Salvador. E essa mensagem, irmãos, do Evangelho, trazendo para nós agora, que é pregada através da minha e da sua boca, irmãos, ela só vai ter eficácia quando ela é oriunda de um coração aquecido e cheio do Espírito Santo. Não pregue o Evangelho, irmãos, só de palavras, mas pregue o Evangelho cheio do Espírito Santo. Terminando, tem uma frase muito bonita de John Wesley, irmãos, alguns já devem até conhecer, que ele falou assim, das duas uma, né?
Ou você põe fogo no seu sermão, ou fogo na sua pregação, ou a sua pregação no fogo. Ou você tem fogo na pregação, ou então joga essa pregação no fogo. Joga fora, não serve para nada. Você pode estar falando de um Cristo ressurreto, pregando direitinho, os 4 pontos, conclusão, direitinho. Mas se não tiver unção, não tiver fogo, irmãos, jogue fora. E se humilhe diante de Deus para que nós preguemos o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo é o centro e ele é suficiente para a nossa salvação. Amém, amados? Passei um pouquinho. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vou pedir ao pastor Oswaldir que venha fazer a oração final. E já convido o grupo de louvor para cantar a última canção. Senhor Deus e Pai, toda honra e toda glória sempre é dada ao Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua palavra, pela certeza que temos que nos foi ensinado que Jesus é o Teu Filho e que devemos proclamar com a nossa boca, crer com o nosso coração, a certeza de que Cristo veio, viveu, nasceu, morreu e ressuscitou e está vivo. E é este Cristo que anunciamos, é este Cristo que prometeu que está conosco todos os dias da nossa vida, é este Jesus que está à direita do Senhor intercedendo por nós, e que todos nós que pudemos estar e ouvimos a Tua palavra, possamos continuar firmes, crendo em Cristo, olhando para Jesus, que é o autor da nossa fé, e que possamos prosseguir sempre com os olhos firmados em Jesus, na certeza de que estamos nos preparando a cada dia para este encontro com Jesus. Somos considerados a noiva de Cristo e Jesus Cristo vem buscar a Tua igreja. Por isso que a cada dia possamos estar, Senhor Deus e Pai, buscando nos encher do Espírito Santo, buscando a orientação, buscando viver as palavras do Teu Evangelho, viver na prática aquilo que o Senhor nos ensina através da Bíblia Sagrada. Te agradeço, ó Deus, pela vida do irmão Nelson, pela sua capacitação espiritual que o Senhor tem dado a ele na iluminação da Tua palavra para trazer para nós e nós sermos alimentados no nosso espírito para a nossa vida. Te agradeço a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos ouvem através e nos veem nas mídias sociais, aqueles que estão aqui visitando a nossa igreja nesta manhã, aqueles que já são visitantes, já assíduos, louvado e engrandecido seja o nome deles. Te agradecemos pela vida das mulheres, Senhor Deus e Pai, que elas continuem sendo sábias e possam estar edificando a sua casa. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Temos a certeza do cuidado do Senhor para conosco, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo Filho e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.